Nós vamos pensar um pouquinho sobre as ilusões da vida, as vaidades da vida. Nessa noite, mais especificamente, a gente vai pensar sobre a vaidade do saber, os conhecimentos e aborrecimentos que caracterizaram a caminhada de Salomão, enquanto ele registra essas grandes vaidades, essas grandes ilusões da vida. Eclesiastes capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do versículo 12 até o versículo 18, e vamos usar esse texto como base para a gente pensar um pouquinho sobre a vaidade do saber, conhecimentos e aborrecimentos. Eclesiastes capítulo 1, do versículo 12 ao 18, o nosso texto diz assim: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol. Eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo: eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Uma das buscas que ocupam a maior parte do nosso tempo nessa terra é a busca por conhecimento. Olha o Bluetooth aí. É a busca por conhecimento. É uma busca praticamente universal. Todo ser humano acorda de manhã procurando algum tipo de novidade, algum tipo de conhecimento novo para a sua vida. Existem aqueles que estão no estágio de procurarem, desliga aí, Marcos, você sabe. Ou então é aqui em cima, é? Olha aí, Juninho, dê um check-up aí. Não? Todo ser humano, ele está nessa busca. Existem aqueles que procuram conhecimento intelectual, os nossos jovens, adolescentes que estão na escola, na infância, mas rapaz, é teimoso, viu? Juninho, bota moral nesse som aí, Juninho. Os nossos jovens que estão procurando conhecimento na escola, no cursinho, na universidade, procurando construir um futuro melhor. Há aqueles também que estão procurando um conhecimento mais experimental, não tão ligado a essa questão de educação, de livros, mas o conhecimento prático mesmo, entender a vida, negociar na vida, ganhar a vida, fazer o nome na vida. Outros que estão procurando aquele conhecimento mais recreacional, divertido. Eles não estão muito interessados em trabalhar muito ou em estudar muito, eles querem apenas estar ali consumindo aquele conteúdo da internet, nas diferentes novidades da Netflix, do Instagram, do TikTok, dos Reels e toda novidade, todo divertimento que a gente encontra na internet. Agora o fato é que de um jeito ou de outro, para o nosso bem ou para o nosso mal, como um investimento para a nossa vida ou como um desperdício na nossa vida, todos nós estamos procurando conhecer algo novo no nosso dia a dia. Isso acontece porque nós somos criados para isso. Diferente do restante da criação aqui na terra, Deus nos criou como seres racionais, seres inteligentes. Nós possuímos uma mente, um computador fenomenal aqui na nossa cabeça que é capaz de entender, de raciocinar, de memorizar, de criar, de decifrar, de se divertir e, acima de tudo, de amadurecer, de se desenvolver. Boa parte desse desenvolvimento acontece à medida em que a gente vai descobrindo as ciências desse mundo, os conhecimentos desse mundo e dominando essas artes, aumentando assim a nossa inteligência. É assim, de fato, que por padrão a gente consegue definir a qualidade do nosso futuro, se tornando mais inteligente.
É por isso que um dos conselhos clássicos que todos nós recebemos na nossa mais tenra idade, dos nossos pais ou dos nossos avós, é aquele conselho onde a gente escutou: meu filho, minha filha, estude para ser alguém na vida. Foi esse conselho que orientou boa parte da nossa caminhada nessa terra, desde a escola até a universidade, trabalho, mercado de trabalho. Claro, aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de ter esse estudo formal. Foi esse conselho de ser mais inteligente que a gente seguiu na busca por construir um futuro melhor, que graças a Deus, muitos de nós construímos. Aquele emprego, aquela qualificação profissional, a aprovação num concurso, o negócio que deu certo, que decolou, outra oportunidade desse tipo. Isso acontece, gente, porque o conhecimento, seja intelectual ou experimental, dos livros ou da vida, o conhecimento por si só, ele tem uma capacidade extraordinária de melhorar a nossa vida, de criar futuros que pareciam inimagináveis, de transformar histórias de seres humanos que a gente nunca imaginaria que chegariam onde chegaram. O homem que está escrevendo esse texto aqui é uma prova viva. A gente está falando de Salomão. Como a gente leu aqui no início do culto, no início do reinado de Salomão, Deus apareceu para ele num sonho e trouxe uma oportunidade ímpar para ele. Salomão, peço o que você quiser. O que você quer, Salomão? Pode pedir, diga que eu faço. Naquele momento, já mostrando a sabedoria que ele já nasceu com ela, né? Salomão pediu aquilo que Deus trouxe até a aprovação, o elogio do próprio Deus, como a gente leu. Ele pediu inteligência, ele pediu sabedoria. Deus atendeu, fez com que Salomão se tornasse o homem mais inteligente do planeta e de brinde, deu poder, riqueza, fama e sucesso. Foi assim que Salomão se tornou um gênio na terra, uma espécie de Albert Einstein, ou mais, um tipo de inteligência artificial daquela época, né? Um IA, um ChatGPT ambulante, um homem com um conhecimento absurdo acumulado na sua mente. A Bíblia diz em 1 Reis 4,29 que o conhecimento de Salomão era tão vasto quanto a areia da praia. Mas a verdade dura que Salomão descobriu nesse trajeto é que, por mais que o conhecimento que ele tinha tivesse melhorado a sua vida, aquele conhecimento, aquela inteligência não conseguiu fazer uma coisa: aquele conhecimento não conseguiu oferecer para ele uma razão de viver. O conhecimento melhorou sua vida, mas não conseguia dar sentido para a sua vida. Esse é o assunto que Salomão está destacando aqui nesse texto. Ele está usando a sua vida, a sua experiência como uma ilustração viva de que a sabedoria, a inteligência, a tecnologia, os saberes humanos desse mundo, eles só conseguem levar a gente até certo ponto. E dali em diante, a gente fica de mãos vazias. Para provar isso aqui, Salomão vai descrever alguns estágios da sua vida. O primeiro deles, começando do versículo 12, foi a sua busca pelo conhecimento. Uma busca, digamos, bastante privilegiada, porque ele se descreve no versículo 12 e 13 como pregador que vem sendo rei de Israel em Jerusalém. Ou seja, ele era rei, ele era rico, ele tinha todas as facilidades que a riqueza poderia oferecer para ele. Ele podia estudar, fazer suas pesquisas, ler os seus livros, crescendo o conhecimento num verdadeiro berço de ouro. Ele era o rei da nação mais próspera daquela época, que colocava à disposição dele os melhores livros, os melhores professores, a melhor educação daquela época, os melhores pensadores e filósofos daquele tempo. Era o que Salomão tinha diante de si. A facilidade para estudar, o tempo de sobra para aproveitar aquilo tudo. Salomão não tinha que se virar nos 30, sabe? Se dividir entre o trabalho e o estudo, como alguns fazem, trabalham de dia, entram pela madrugada estudando. Salomão não tinha para que fazer isso. Ele tinha uma multidão de empregados ali para fazer exatamente aquilo que ele precisava fazer. Só para se dedicar aos seus estudos, à sua pesquisa e ao seu conhecimento. Alguns aqui viveram o extremo oposto, né?
especialmente dos nossos irmãos de cabelos grisalhos, já mais avançados na idade, provaram uma realidade totalmente diferente dessa daqui. Viveram em outro mundo. Tiveram de estudar na extrema pobreza. Alguns acordavam cedo, iam para o cercado de madrugada, ajudar no cercado, ajudar no trabalho, ordenhar vaca ou fazer uma colheita, depois voltavam, tomavam banho, iam a pé para a escola, depois voltavam da escola no meio-dia, a pé também, no sol quente, e voltavam para trabalhar mais ainda, desbulhar milho, desbulhar feijão, aqueles que viveram nesse contexto agrícola, e de noite já era aquele cansaço, de madrugada novamente acordava, aquela dificuldade enorme para conseguir manter os estudos. Alguns até abandonaram por causa disso. Era um cenário muito comum aqui, especialmente no nosso sertão e no nosso Nordeste, né? Mas para Salomão, foi diferente. Ele estava totalmente livre para estudar. Ele não tinha nenhuma pressão em cima dele para alcançar alguma coisa, porque ele já tinha tudo. Ele não tinha nenhum prazo para cumprir, a prova é no fim de semana, tem que ser até esse ano, tem que entregar o trabalho até... Nada disso, nenhuma pressão, nenhum impedimento, nenhuma desvantagem, humanamente falando. E ainda por cima, Salomão tinha o dom da sabedoria. A capacidade sobrenatural que Deus colocou na mente de Salomão para que ele enxergasse a vida com uma facilidade fora do normal. Um homem com um QI absurdo, uma inteligência jamais vista na história. Agora, isso não quer dizer que a inteligência de Salomão veio de mão beijada, veio no 0800, veio assim como um botão que Deus apertou e de repente ela acordou daquele sonho e pronto, o homem mais inteligente do mundo. A gente às vezes pensa assim, né? Deus apareceu no sonho, conversou com ele, deu sabedoria, ele acordou e pronto, já estava o mais inteligente do mundo. Mas a verdade que a gente vê em Eclesiastes aqui, é que essa inteligência de Salomão, ela foi construída progressivamente com trabalho duro, com esforço, com estudo, com empenho. É o que ele vai dizer no versículo 13, dediquei-me, me esforcei a investigar e a me informar com sabedoria. Foi assim que Salomão se dedicou. Ele não era um privilegiado preguiçoso. Está tudo fácil, está tudo fácil aqui, eu vou deixar assim mesmo. Não, ele tinha todos os motivos para ser assim. Não precisa estudar, não precisa ser mais inteligente, eu já tenho tudo. Ele poderia dizer, eu sou o rei mais poderoso, mais rico, mais influente da história. Eu não preciso disso. Alguns param nesse ponto, né? Na verdade, alguns deixam de investir em si mesmos, de se atualizarem, de se aperfeiçoarem, muito antes desse ponto. É porque eu já me formei, eu já estou empregado, eu já passei no concurso, eu já estou aposentado, eu já fiz meu nome, eu já fiz meu negócio decolar, eu já ganhei minha clientela, eu já comprei o que eu queria comprar, os meus netos já cresceram. Então, agora eu vou aproveitar, eu vou estancar, eu vou fazer aquilo que eu sempre faço. São aquelas pessoas que vão se acomodar na primeira oportunidade de sucesso que aparecer. E deixam de explorar o potencial que tem pela frente por causa desse comodismo. Agora, Salomão não. Salomão era insaciável. Mesmo que ele já tivesse tudo, ele continuou investindo, ele continuou estudando, ele continuou se atualizando, ele continuou crescendo, ele continuou pesquisando, ele continuou investindo na sua competência, na sua capacidade de viver, de liderar, de ser o que ele era. Essa era a busca privilegiada desse homem que procurava ser maior por dentro, mesmo que já fosse um gigante aqui fora. Mas é importante a gente observar também que essa busca esforçada e privilegiada de Salomão era ao mesmo tempo uma busca limitada. Porque o texto no versículo 13, no finalzinho, vai dizer isso. Ele se dedicou para se informar a respeito de tudo que se faz debaixo do céu. Esse aqui é um dos detalhes mais importantes do nosso texto. Se você tiver com lápis aí em sua Bíblia, você pode sublinhar essa frase aí, debaixo do céu. É a chave para entender o livro inteiro de Eclesiastes, e o que a gente vai falar daqui até o fim do mês. E é o entrave mais forte que faz com que esse livro aqui seja um dos livros mais difíceis da Bíblia. Porque Salomão não está descrevendo qualquer tipo de vida. Ele está descrevendo a vida debaixo do céu. Ele está descrevendo a vida sem Deus. Ele está descrevendo aquele tipo de conhecimento
que é debaixo do céu, ele é terreno, não é acima do céu. Ele não está falando aqui do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, da salvação de Deus, não é o conhecimento de Provérbios, que a gente tanto ama, mas é o conhecimento de Eclesiastes, aquele livro que descreve na sua maior parte uma visão imediatista, materialista da vida, tal como ela acontece sem Deus, a vida debaixo do céu, o conhecimento debaixo do céu. Um saber humano, terreno, horizontal, que não consegue se conectar com Deus. É esse conhecimento que Salomão está procurando aqui a todo custo. Ele está se esforçando para alcançar o sentido da sua vida nesse conhecimento, na inteligência debaixo do céu, procurando a razão da vida nos conhecimentos dessa vida. Salomão não está sozinho nisso. A verdade é que muitas pessoas continuam fazendo isso, até sem perceber. São aquelas pessoas que acham que podem encontrar o sentido da vida nos saberes dessa vida. Elas acham que se forem espertas, desenroladas, experientes, ou se forem educadas, eruditas, informadas e inteligentes, então tudo vai ficar bem, tudo vai ser perfeito. É como se essas pessoas expulsassem Deus do coração para abraçar o ídolo da inteligência, ou para abraçar o ídolo da esperteza, da experiência. Lá no fundo, essas pessoas alimentam a narrativa de que elas podem se encontrar na vida sem conhecer o Deus dessa vida. Elas podem se encontrar na vida sem conhecer o autor dessa vida. E elas dizem, olha, lá no fundo, a minha vida vai ter sentido porque eu consegui decolar meu negócio, eu sou esperto, eu sei negociar, eu sei ganhar dinheiro, ou então eu consegui o sentido da minha vida, porque eu estudei, eu me formei, eu me especializei, eu tenho um doutorado, eu tenho um pós não sei das quantas. É como se o sentido da vida estivesse nos conhecimentos, ou nas experiências dessa vida. Essa semana eu vi um vídeo de uma moça no metrô lá de São Paulo. Ela estava num dia terrível, gritando, batendo em si mesma e repetindo uma só conversa, em voz alta para todo mundo ouvir. Ela dizia, eu odeio a minha vida, eu não queria terminar aqui, eu não quero mais viver, porque eu não estudei para isso. E ela gritava, eu passei a minha vida toda na universidade, pesquisando, fazendo artigo no Brasil, fora do Brasil, para terminar aqui. E ela gritava e lamentava e lamentava. Eu não quero entrar no mérito de que com certeza aquela mulher estava num dos piores dias da sua vida, precisando de compaixão, graça, atenção, carinho, mas eu não posso deixar de mencionar que a fala dela, por si só, ilustra um engano terrível na vida de muita gente. É um engano daquelas pessoas que divinizam o conhecimento, que divinizam a inteligência, que divinizam a experiência de vida e acham que esse é o sentido último da nossa vida. É como se a inteligência humana fosse uma garantia infalível de felicidade, perfeição, prosperidade absoluta e razão de viver. Se eu for inteligente, se eu for dedicado, se eu conhecer isso, se eu conhecer aquilo, se eu for esperto, se eu for experiente, então tudo vai dar certo, então tudo vai ser perfeito. Eu não quero que vocês me entendam mal, irmãos. Eu não estou falando contra a inteligência, contra estudo, contra a sabedoria. Deus sabe quantas horas por semana a gente fica estudando para estar num púlpito como esse, ensinando a palavra de Deus, especialmente quando é um texto que só falta partir a cabeça da pessoa ao meio, como esses textos de Eclesiastes. Não tem nenhum problema, e Salomão também não mostra nenhum problema com o conhecimento, estudo, a pesquisa, inteligência, experiência, nada disso. O que eu estou falando é sobre idolatrar essas coisas, é sobre divinizar essas coisas. É quando a vida intelectual começa a substituir a vida espiritual. É quando os estudos começam a tomar o lugar de Deus. Não, nunca mais eu apareci na igreja porque eu estou estudando muito. Nunca mais eu apareci na igreja por causa da universidade, está sugando tudo de mim. Nunca mais eu apareci na igreja porque eu estou estudando uma prova de concurso. Não, não dá para eu servir a Deus porque, sabe, é isso e aquilo. Esse é o problema. É quando a inteligência, ela para de ser uma melhoria para a nossa vida, e ela começa a ser o propósito da nossa vida, a razão da nossa vida,
o Deus com D maiúsculo da nossa vida. É aí onde tudo dá errado, né? É isso que faz alguns pais infernizarem a vida dos filhos desproporcionalmente, com cobranças totalmente irreais sobre o futuro deles. É o que faz os filhos crescerem naquela insegurança terrível de ficarem se comparando com outras pessoas. É porque fulano de tal conseguiu isso, eu não consegui, ele passou ali e eu não passei, ele se formou ali e eu ainda estou aqui na luta, sabe? E ele está empregado ali, já está ganhando a vida. É o que faz, muitas vezes, a pessoa entrar numa depressão profunda, simplesmente porque tirou uma nota baixa numa prova, na escola ou na universidade, ou porque tirou uma nota baixa no Enem, ou porque a pessoa tentou passar naquele concurso desejado, estudou muito e de repente não passou e o mundo caiu para ela, ela não vê mais razão de viver. Ou pessoas que simplesmente começam a destruir a própria vida, enquanto ironicamente procuram melhorar a própria vida através do conhecimento, do estudo e da inteligência. Por que isso acontece? Porque, como Salomão destaca aqui nesse texto, irmãos, o conhecimento e a inteligência humana, debaixo do sol, não consegue dar sentido para a nossa vida, não consegue aguentar a nossa vida, não consegue ser a base da nossa vida, mesmo que você alcance os maiores patamares desse conhecimento, mesmo que você chegue lá no topo, como Salomão chegou. Salomão teve um sucesso na sua inteligência incomparável. Versículo 16: eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. Parece meio arrogante, né? Ô Salomão, seja mais humilde, macho. Mas é uma afirmação verdadeira. O próprio Deus já tinha testemunhado que a sabedoria de Salomão, a inteligência dele superava de todo mundo na história humana, até aquele momento. Era sem igual. A gente lê um texto aqui de 1 Reis 3,12, onde Deus diz que a sabedoria de Salomão não era só maior do que a sabedoria dos reis de Jerusalém ou de Israel, era maior do que a de todos os reis que já existiram na história do mundo. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. É por isso que a afirmação de Salomão aqui é verdadeira. Ele é de fato o homem mais inteligente daquele tempo. E ele não está dizendo isso para se amostrar. Ele não está dizendo isso para dar uma carteirada, olha, você tem que concordar comigo, porque nada disso. Ele está trazendo essa experiência para confirmar a mensagem que ele está trazendo no texto. É como se ele estivesse dizendo, gente, se existe uma pessoa no planeta Terra que é capaz de descobrir o sentido da vida só pela esperteza e pela inteligência, como diz o rei Roberto Carlos, esse cara sou eu. Eu consigo. Eu me tornei mais inteligente do que todo mundo por causa do grande conhecimento que esse homem tinha, gente. Não era só teórico, um conhecimento inclusive prático também. O verso 16 vai dizer, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Ele não era só inteligente, sabe o que ele era também? Ele era experiente. Ele não sabia só pensar bem, ele sabia se comportar bem, ele sabia agir e reagir bem. É uma combinação rara. Com certeza você já conheceu uma pessoa muito, muito inteligente, mas que não sabia direito o que fazer com essa inteligência. Uma pessoa com a vida acadêmica impecável, um fichário inteiro, um caderno inteiro de diplomas, anéis que não cabiam nos dedos das mãos e dos pés, mas a pessoa não tem a ação de vida, a reação de vida, o comportamento adequado na sua vida, sabe? A universidade está cheia desse pessoal. Você olha para a mente brilhante, olha para a vida, nossa, desastre. Na família, nos negócios, ou na saúde, ou no que for. Salomão não. Salomão, ele tinha experiência, larga experiência. Ele não sabia só pensar, ele sabia decidir, agir, julgar, administrar, orientar, se comunicar, se antecipar, diferenciar, se comportar. O livro de Provérbios é uma prova clara disso, de uma pessoa que sabe lidar com a vida, em qualquer situação onde ele está. De alguém que tem de sobra o que se chama hoje de inteligência emocional. Ele tinha de sobra.
Porque ele possuía esse conhecimento variado. No versículo 17, no iniciozinho, ele diz assim: procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. São os dois extremos do comportamento humano, né? De um lado, os sábios, eruditos, inteligentes; de outro lado, os tolos. Qual é o lado que Salomão conhece? Os dois e mais um. Ele conhece os dois e o meio termo. Ele conhece cada extremo desse espectro aqui. Depois de todos os livros que ele leu, de todas as pessoas que conversou e entrevistou, de todas as culturas que sondou, das pesquisas que realizou, Salomão diz: eu já vi de tudo, não tem nada mais que me surpreenda ou me empolgue nesse mundo, porque eu conheço, diz Salomão, os extremos da vida, extremos morais, políticos, sociais, econômicos, matemáticos, físicos, filosóficos. Ele conhece tudo. Mas aqui a gente chega à pergunta mais importante do nosso texto. Salomão, essa inteligência levou você até onde? Como é ficar no seu lugar, ter sua mente? O que foi que você descobriu do sentido da vida? Tem uma história de ficção que eles colocam um supercomputador para decifrar o sentido da vida, e o computador passa milhões de anos tentando entender o sentido da vida, e depois de milhões de anos o computador chega a uma conclusão. Ele diz: o sentido da vida que vocês tanto procuraram saber e esperaram por milhões de anos é 42. 42? 42. Como assim 42? 42. 42. Não faz sentido. Ficaram de mãos vazias. Quando Salomão usou o máximo da sua mente, da sua inteligência, da sua sabedoria para entender o sentido da vida só por ela, o resultado foi 42. Ele ficou de mãos vazias. Ele mesmo diz, versículo 17, no finalzinho: eu descobri também que isso é correr atrás do vento. É aqui onde ele vai descrever os aborrecimentos que a sua inteligência lhe trouxe. Por um lado, ele ficou cansado. No versículo 13 ele desabafa com isso, né? No finalzinho do versículo 13: que enfadonho o trabalho Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Foi assim que ele se sentiu, gente. Cansado, enfadado, desgastado. É natural. Depois daquele grande trabalho, daquela grande pesquisa, veio aquele cansaço. Qualquer um que já estudou aqui para uma prova, se matou de estudar para um semestre, ou uma cadeira da faculdade, ou o que for, qualquer um que já passou por essa experiência sabe desse cansaço aqui, que a gente tenta compensar com cafeína e tal, mas não dá vença, é cansaço, desgaste. Mas o cansaço que Salomão descreve aqui, gente, é maior. Não é só mental, é um cansaço existencial, do peito, da alma. Uma pessoa que tentou encontrar o sentido da vida sem conhecer o autor da vida. Foi esse teste que Salomão fez. Sem considerar o autor da vida, ele vai tentar encontrar o sentido da vida na sua inteligência, mas não conseguiu. Ele continuou inquieto com perguntas que a sua sabedoria e inteligência extraordinárias não conseguiram responder. E muita gente continua assim, né? São pessoas inteligentes, educadas, letradas, outras que não passaram por uma educação tão formal, mas são espertas, são vivas, sabem ganhar a vida. Meu avô dizia isso, né? Pai fulano tal é vivo, sabe ganhar a vida, sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Mas o que esses dois grupos têm em comum? São pessoas que, na sua maioria, não conseguiram entender direito o sentido da vida. Mesmo com toda a sua experiência ou inteligência, você chega para uma pessoa como essa e pergunta: qual é a razão da sua vida? Ela trava. São pessoas que, quando elas se perguntam: de onde é que eu vim? Por que eu estou nesse mundo? Para onde é que eu vou depois desse mundo? Percebem o peso das palavras que Salomão está trazendo aqui. Porque, como Salomão descreve, amados, nenhuma inteligência, esperteza ou experiência dessa vida consegue explicar o sentido dessa vida. Nenhuma conquista acadêmica, profissional, social, educacional consegue ser a base da nossa vida. É o que Salomão diz, parafraseando Jesus. Do que adianta
uma pessoa acumular a inteligência do mundo inteiro e perder sua alma? Do que adianta uma pessoa desenvolver a experiência e a esperteza do mundo inteiro para ganhar a vida e perder a alma? Do que adianta uma pessoa dominar toda a tecnologia que esse conhecimento traz para a sua vida e para a vida do mundo e perder sua alma? E terminar longe de Deus? Não adianta nada, amados. Porque a inteligência dessa vida, ela não pode dar sentido para a nossa vida. Sabe outra coisa que ela não pode fazer também? Ela não pode consertar a nossa vida. Não pode. É outro resultado aqui da jornada de Salomão. Ele ficou frustrado, muito frustrado, porque com a sua inteligência, ele não conseguiu consertar o que ele queria. É por isso que ele desabafa também no versículo 15, aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Vocês lembram que eu disse que é um dos livros mais difíceis de interpretar da Bíblia? Por causa de frases assim, que parece que Salomão está desviado aqui, né? Desesperado, sem Deus, virou ateu, e aí chuta o balde assim mesmo, e diz, rapaz, não tem como não dá jeito não. É por causa dessas frases aqui, é um provérbio antigo que ele está usando naquele tempo. Eu acho que esse provérbio veio bolando assim, na história do mundo, e quando chegou aqui em terras tupiniquins, aqui no Brasil, a gente criou o nosso ditado, né? O pau que nasce torto, morre torto. A mangueira nasceu empenada, você pode amarrar para o outro lado, ela não vai morrer desse jeito. O quê? Fulano? Não tem jeito não. É o ditado que Salomão está usando aqui, né? Aquilo que é torto não pode ser endireitado. Agora, como é que a gente entende isso? Contexto. Salomão não está descrevendo a vida com Deus. Salomão está descrevendo a vida sem Deus. Salomão está descrevendo o conhecimento e a inteligência sem a ação de Deus. É o tipo de conhecimento que não consegue consertar a vida das pessoas. Não dá. Eu li esse livro, eu fiz esse curso, eu conversei com um filósofo tal, ele trouxe uma informação assim que consertou a minha vida perfeitamente. Não, gente, não conserta não. A era que a gente vive é uma prova disso, né? Século 21, era do conhecimento, da sabedoria, ChatGPT, inteligência artificial, internet, computadores, daqui a pouco computação quântica, que é um negócio de outro mundo, que está difícil explicar ou entender. Mas é a era do conhecimento, a era da sabedoria. E como é que a sociedade está? Torta, quebrada. Do mesmo jeito que sempre foi quebrada pela corrupção, maldade, criminalidade, violência e pecado. Isso não é sobre sociedade, é sobre a nossa vida. Sempre vai ter alguma coisa que você vai olhar na sua vida e ver que aquilo está torto, aquilo está fora do lugar. Quem sabe algum detalhe na sua aparência que você queria mudar, quem sabe algum vício no seu coração que você queria se livrar, algum trauma da sua história que você queria superar, uma doença no corpo que você queria expulsar, um sentimento no coração que você queria solucionar, uma injustiça lá no trabalho que você queria resolver, ou quem sabe você já tentou, já fez de tudo, mas não deu certo. O ano veio, o ano foi, aquilo continua torto, aquilo continua quebrado, porque sem Deus, sem o conhecimento de Deus, só com a inteligência humana, aquilo que está torto não pode ser endireitado. A gente continua torto, mais do que isso, a gente continua vazio. Salomão diz, o que falta não pode ser contado. É uma frase bem interessante, né? Sabe aquele sentimento teimoso de que está faltando alguma coisa? Inclusive na hora do sucesso, na hora que era isso que eu precisava, e aí você consegue, mas está faltando alguma coisa. São aquelas lacunas impreenchíveis da vida. Eu achava que esse diploma ia me completar por dentro, eu achava que esse emprego aqui ia resolver minha vida, eu achava que quando eu passasse nesse concurso tão desejado, eu ia me sentir, completamente perfeito por dentro, mas aí eu bato assim na carcaça do meu coração e escuto que está oco. Aquilo que falta não pode ser contado, está faltando alguma coisa, é uma vida inacabada que sempre deixa a desejar. Porque o pecado deixou a gente assim. E não tem nenhuma inteligência desse mundo, humana, debaixo do céu, que consegue entortar ou preencher isso aqui. Pelo contrário, a inteligência humana, como Salomão vai descrever aqui,
acaba às vezes piorando essa situação. Porque no versículo 18 ele diz: na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Pessimismo é dom, né? Chega a dar vontade de chorar, né? O que ele está dizendo aqui? A gente usa um ditado bem simples para explicar isso aqui, no nosso dia a dia. Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. A gente que é papai e mamãe, a gente sabe muito bem disso aqui, né? Em relação aos nossos filhos, às nossas crianças. Tem assuntos que a gente não deixa os olhos dos nossos filhos verem, ou os ouvidos dos nossos filhos ouvirem. Tem assuntos lá em casa, por exemplo, que eu converso com Yasmin, por meio de códigos. De códigos. Porque Charles é um negócio medonho, eu não sei nem aquele que ele puxou nessa parte aí, mas começa a conversar, ele chega lá no pé para ouvir a conversa, né? E a gente fica ali conversando por códigos, sabe? Porque é aquele assunto complexo para a cabeça da criança, é mais sofrido, é aquele assunto de adulto, e a gente não vai levar Charles a conhecer as dificuldades da vida de um adulto, se preocupar com doença, ou dificuldades profissionais, ou vida financeira, ou injustiças desse mundo, ou criminalidade da sociedade. Não vai conversar isso na frente dele. Ele estava até com uma mania esses dias, levou até uns carão também. Porque ele começou a perguntar: papai, quanto é isso aqui? Mamãe, quanto é isso aqui? Isso aqui é quanto? Isso aqui é... Não sei se ele ouviu a gente falando sobre finanças e ficava: isso aqui é quanto? Isso aqui é quanto? Isso aqui é caro? Isso aqui é barato? Meu filho, não se preocupe com isso não, meu filho. Aproveite, se divirta, coma, brinque, aproveite. Isso aqui é coisa para adulto. Porque se a gente compartilhar esse conhecimento com o coração da criança, de forma precoce, antecipada, a gente vai aumentar a dor dela. A gente vai aumentar a preocupação dela, a gente vai aumentar a ansiedade dela, sabe? Fazer a criança se preocupar com assuntos que é coisa de adulto. É o que Salomão está dizendo aqui: quem aumenta o conhecimento, aumenta o aborrecimento também, aumenta a frustração, a dor. E não é só com crianças, é com adultos também. Já ouvi alguém dizendo assim: ei fulano, nem me diga. Não, nem me diga, eu não quero nem saber, eu não quero nem conhecer. Na época da pandemia, não, desliga essa televisão, não quer saber quando as pessoas estão com Covid, desliga, não quer nem conhecer, para não ficar aperreado. Ou numa consulta médica, olha, vá, escuta o que o médico tem para dizer, eu não consigo entrar nesse consultório não, eu não quero ouvir ele falando da minha doença, porque eu fico ansioso, eu fico ansiosa, vá aí, pega o remédio e vamos embora. É o que Salomão está dizendo aqui. Quem aumenta o conhecimento, aumenta também a sua dor. Quanto mais a gente vai entendendo a vida nesse mundo torto, mais a gente se preocupa com a vida. É como se fosse o efeito colateral da inteligência, né? Ser inteligente tem seu preço. Se fosse um remédio, na bula estava lá, as letrinhas bem pequenininhas. Efeito colateral. Momentos eventuais de depressão, desânimo e dor, preocupação. É uma regra geral, gente. Sabe por que isso acontece? Porque a inteligência humana, ela não consegue solucionar os problemas dessa vida. Ela só consegue explicar os problemas dessa vida. Converse com qualquer filósofo, político ou pensador dessa vida e diga assim: explique os problemas do mundo. Ele vai explicar bem direitinho. Está errado aqui, está errado ali, tem problema ali, tem problema aqui. Aí você faz outra pergunta. Agora mostre a solução definitiva para os problemas do mundo. Ele trava. Porque essa é a razão humana, ela explica o problema, mas ela não soluciona o problema. É o que Salomão está destacando aqui nesse texto. A sabedoria humana leva você até certo ponto e depois deixa você de mãos vazias. É o que diz o homem mais inteligente da terra depois de Cristo. Porque, amados, esse é o nosso ponto e a gente vai concluir com ele. O único conhecimento que consegue dar sentido para a nossa vida, que consegue consertar a nossa vida, que consegue preencher nossa vida e alegrar nossa vida, ele não está debaixo do sol. Esse conhecimento restaurador, reparador, ele está acima do sol. É o conhecimento de Deus. É conhecendo a Deus que a gente entende a razão verdadeira da nossa vida. É conhecendo a Deus que nós ganhamos forças para endireitar, para desentortar aquilo que está torto em nossa vida. É conhecendo a Deus que nós ganhamos o ânimo para preencher aquele coração que estava vazio. É conhecendo a Deus que a gente ganha forças para ver as vaidades, os desafios desse mundo e mesmo assim ter esperança no nosso coração.
Esse é o ponto que Salomão vai descrever mais tarde aqui nesse livro. É por isso que alguns estudiosos dizem que você tem que ler Eclesiastes de trás para frente, do fim para o início. Porque lá no capítulo 13, capítulo 12, versículo 13, Salomão traz essa conclusão, lá no fim do livro. De tudo que se ouviu, inclusive do conhecimento sem Deus, do saber sem Deus, de tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de cada pessoa. Esse é o segredo, para a gente não cair nas vaidades desse mundo, para a gente não passar 2026 todinho correndo atrás do vento. É a gente buscar a Deus, mais do que a gente procura, não só inteligência nesse mundo, mas mais do que a gente procura qualquer coisa nesse mundo. Como está em Jeremias capítulo 9, versículo 23 em diante: não se glorie o sábio na sua sabedoria, na sua inteligência, na sua esperteza, não. Aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer, diz Deus, e saber que eu sou o Senhor. É o Deus que está acima do sol, é o Deus que desceu abaixo do sol quando visitou essa terra através de Jesus Cristo. O Jesus que veio trazer um conhecimento completamente perfeito, restaurador, preenchedor do próprio Deus. O Jesus que veio para mostrar quem Deus é. O Jesus que veio como um carpinteiro, capaz de desentortar tudo aquilo que o pecado entortou. E é para esse Jesus que a gente tem que correr, no meio das vaidades dessa vida, no meio das limitações, das frustrações dessa vida. Porque nós cremos, amados, com todo o nosso coração, que a resposta para as perguntas dessa vida, como Salomão provou na sua história, não está na inteligência ou na sabedoria, está em Jesus. Jesus é a resposta definitiva para todas as perguntas dessa vida. Amém, igreja? Então que Deus nos ajude a entender que o sentido da vida está além dos conhecimentos dessa vida, está em Deus, e esse Deus se revelou para nós através de Jesus. O Jesus que chama cada um que está cansado, cada um que está oprimido e sobrecarregado, para aprender dele, para que possam encontrar o alívio que nenhuma inteligência ou experiência dessa vida pode dar, o alívio da alma, o alívio da salvação, o alívio da reconciliação com Deus. Se você está aqui nessa noite e sente que a sua caminhada tem sido uma grande busca atrás do vento, sem sentido, pulando de conquista em conquista, de vazio em vazio, de frustração em frustração, venha para Jesus. Jesus é a resposta definitiva para cada pergunta do seu coração.